Evangelho de Mateus, capítulo de número 18, apenas 2 versículos, verso 21 e verso de número 22, que são os 2 versículos que estão dando a nós a base para essa série de sermões que começa hoje. Mateus, capítulo 18, verso 21 e verso 22, a palavra do Senhor nos diz o seguinte: Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Pai, essa é a tua palavra, esse é o teu evangelho. E o Senhor sabe, eu não tenho capacidade de aplicar ao coração da tua igreja as verdades que esse texto, apesar da sua brevidade e do seu resumo, pode falar ao nosso coração. A nossa oração, não apenas a minha, mas a oração da tua igreja, é que nessa noite o Senhor esteja mexendo com as nossas estruturas, que no nome de Jesus, essa série de sermões esteja tratando com o nosso coração, esteja curando feridas, esteja, Senhor, no nome de Jesus, nos dando forças para aplicar à nossa vida esse tema que é tão importante. E agora, diante da tua palavra, nós oramos, pedindo ao Senhor que o Espírito Santo do Senhor fale ao nosso coração através desse texto. Em nome de Jesus, que o nosso coração venha a queimar, a ferver, com as verdades que aqui o Senhor irá nos revelar. Encha, Senhor, nessa noite a nossa vida e o nosso coração com a tua palavra. Fala conosco, pois assim nós oramos e agradecemos ao Senhor, no nome de Jesus. Amém. Queridos, eu quero iniciar essa breve reflexão com um texto que eu achei bastante interessante a respeito da influência do perdão, não apenas dentro da igreja, mas dentro da ciência e das universidades. E esse texto ele diz o seguinte: desde a última década tem havido um aumento no número de pesquisas relacionadas ao perdão. Se antes o debate do perdão se restringia ao âmbito religioso, agora começa a despertar atenção como disciplina acadêmica, estudada não apenas por filósofos e teólogos, mas também por psicólogos e médicos. Há centenas de projetos de pesquisa sobre o perdão sendo realizados em universidades de todo o mundo. Até os neurocientistas estão estudando a biologia do perdão e explorando as fronteiras evolucionárias do cérebro que dificultam o processo do perdão. Alguns estão até tentando determinar se poderia haver um gene do perdão no nosso DNA. À medida que as pesquisas modernas sobre o perdão evoluem, as descobertas mostram claramente que o perdão transforma as pessoas mental, emocional, espiritual e até fisicamente. Em rigorosos estudos científicos, foi demonstrado que o treinamento do perdão reduz a depressão, aumenta a esperança, diminui a raiva, melhora a conexão espiritual e aumenta a autoconfiança emocional. Eu achei interessante esse texto, porque quando a gente fala a respeito do perdão, é algo intrínseco à vida cristã, o cristianismo. Não que outras religiões não venham a falar a respeito do perdão. A diferença é que quando o perdão é comentado em outras religiões, a palavra graça, que só existe no evangelho, no cristianismo, é banida. O perdão, em outras religiões, e até na filosofia, e até em outros âmbitos, se assim eu posso dizer, das ciências humanas, estão ligadas às obras, a algo que você tem que fazer para ser perdoado. O cristianismo é a religião que fala a respeito do perdão, que tem como base a graça de Deus. Mas esse assunto não é apenas agora estudado dentro das igrejas, dentro dos seminários. Agora esse assunto se expandiu para a área científica.
psicólogos, neurocientistas, ciências sociais como a filosofia, enfim, têm estudado esse tema que é tão importante. E eles estão descobrindo algo que a Bíblia fala há mais de 2000 anos, os benefícios do perdão para a nossa vida, de forma emocional, de forma psicológica, de forma até mesmo física na nossa vida, os benefícios do perdão. Quando nós abrimos o coração, liberando o perdão para alguém, existem benefícios para a nossa vida. Agora, quem era, afinal de contas, ou quem é, afinal de contas, ou o local onde nós podemos encontrar a base, ou a principal base para falar a respeito desse tema? Será que é a neurociência? Será que é a biologia? Será que é a filosofia? Será que é a sociologia? Ou qualquer outro ramo de estudo da área humana? Não. Todos eles falam do perdão, mas de uma forma muito superficial, de uma forma muito rasa, de uma forma míope. Apenas a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, tem autoridade para falar a respeito desse tema que é tão importante para a nossa vida. E de forma específica, o texto que nós acabamos de ler são apenas 2 versículos da palavra de Deus, e se você usa a nossa versão, Almeida Revista e Atualizada, tem o seguinte tema: quantas vezes se deve perdoar a um irmão? Sendo que esse versículo, ele está ligado aos versos anteriores, porque o verso 21, o início dele diz então. Esse então se reporta aos versos anteriores. E o que é que está tratando dos versos anteriores? Do verso 15 até o verso 20, está acontecendo aquilo que nós estamos acostumados a chamar do processo de disciplina para as pessoas que não querem se arrepender dos seus pecados. Por exemplo, a palavra do Senhor diz no verso 15, se teu irmão pecar contra ti, vai até ele, é só entre você e ele, e você vai adverti-lo daquela atitude que ele tomou contra você. Se ele se arrepender, você ganhou o seu irmão. Mas se ele ou ela não se arrepende, você deve chamar 1 ou 2 testemunhas para serem, digamos assim, pessoas que vão lhe acompanhar nesse processo de oferecimento do perdão, desde que essa pessoa se arrependa. Mas se essa pessoa ainda continua com o coração duro, você agora vai levar à igreja. E a igreja agora vai ficar sabendo da dureza do coração desse irmão, da atitude que ele está tomando, de quebrar a comunhão da igreja com aquele irmão ou com aquela irmã. Mas se até mesmo a igreja, essa pessoa não quiser ouvir, o considera como um publicano ou gentio. São 2 figuras para dizer basicamente uma única coisa: não faz parte do povo de Deus, não faz parte da igreja, é ímpio, não conhece a Cristo. E aí que entra o famoso texto, porque onde 2 ou 3 estiverem reunidos, ali o Senhor também estará. Então não é um texto, não é um versículo que fala sobre culto de oração, como a gente sempre usa. Está dentro de um processo de perdão. É por esse motivo que o apóstolo Pedro está dizendo então, e aí ele faz a pergunta: quantas vezes eu devo perdoar o irmão que me ofendeu? Então os versos anteriores, sim, fala a respeito de um coração que não quer se arrepender, mas principalmente do oferecimento do perdão, a qual aquela pessoa não quis aceitar por conta da dureza do seu coração, por conta do seu orgulho, por conta da sua vaidade, da sua prepotência. E exatamente nesse contexto que o apóstolo Pedro faz essa pergunta ao Senhor Jesus. E essa pergunta quer dizer basicamente uma única coisa, que é o tema do sermão de hoje. Afinal de contas, o que é o perdão? Nessa simples pergunta que o apóstolo Pedro está proferindo para o Senhor Jesus, é isso que ele quer saber: o que é perdoar? Ou quantas vezes eu devo perdoar? E é dessa pergunta que surgem 2 padrões de perdão: o padrão humano em Pedro, segundo a visão de Pedro, e o padrão divino, verso de número 22, que é aquele que o Senhor Jesus ensina ao apóstolo Pedro. Então, para falar a respeito dessa série de sermões, nós precisamos primeiro entender esses 2 padrões de perdão. O nosso padrão de perdão, que é o padrão humano, tendo como base aquilo que Pedro está dizendo, e o padrão divino, que é esse que Jesus está nos apontando. E a primeira lição que esse texto está colocando aqui para nós, no verso de número 21,
É Pedro dizendo, e ele se aproxima do Senhor Jesus, perguntando: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Ele chega para o Senhor Jesus e diz: Senhor, esse processo que o Senhor acabou de dizer, de que o irmão pecou contra o outro, uma pessoa pecou contra a outra, nós devemos ir até essa pessoa, e essa pessoa, se ela se arrepender, tudo bem. Se ela não se arrepender, nós chamaremos 2 testemunhas, se não ouvir, levaremos até a igreja. Mas até quantas vezes, caso essa pessoa seja perdoada, ele deve cometer isso contra mim? Até 7 vezes? Até quantas vezes isso deve acontecer? Pedro está fazendo essa pergunta porque na cultura dos rabinos, dos mestres judeus, eles diziam o seguinte: se alguém fizer algo contra você, essa pessoa só pode fazer até no máximo 3 vezes. Ele fez a primeira, é reincidente, então aí só até a 3ª vez. Depois disso, não se junte mais com essa pessoa, não perdoe essa pessoa. Então Pedro vai além. Senhor, não segundo o pensamento dos rabinos, que é até 3 vezes. Será que é até 7, mais do que o dobro? Parece algo que Pedro está falando, que tem como base a generosidade, não é isso? Pedro está sendo generoso, mais do que o dobro daquilo que os rabinos diziam. Então Pedro, parecendo algo generoso, essa palavra dele, está proferindo isso para o Senhor Jesus. Sendo que, o que ele está dizendo aqui, 7 vezes, não é 7 vezes, digamos assim, em uma determinada situação da minha vida, é durante toda a minha vida. Durante toda a minha vida, alguém pecar 7 vezes contra mim, o que é que eu faço? O que Pedro está partindo do princípio é: alguém pode pecar 7 vezes contra mim, mas eu nunca farei isso. Eu estou colocando um limite. Eu estou dizendo que o perdão é limitado. A pergunta de Pedro parte da premissa de que o perdão deve ter limite. Que nós devemos perdoar, tudo bem, mas deve haver algum tipo de limite em nosso perdão. Até que ponto nós devemos exercer graça e misericórdia sobre a vida das pessoas? Até 2 vezes eu devo ser gracioso e misericordioso? Até 3 vezes eu devo ser misericordioso e gracioso? Até 7 vezes? Deve ter um limite. Eu quero saber qual o limite, Senhor, porque besta eu não sou. Não é? Eu não vou passar toda a minha vida, a pessoa peca contra mim, eu vou lá e perdoo. Senhor, é até 7, né? Não me diga que seja 8, nem 9, nem 10. O limite, eu acho que já está bom demais, é muita generosidade da minha parte, porque segundo os rabinos é só 3 vezes, eu já estou indo além do dobro. Então, 7 vezes está de bom tamanho, não está, Senhor? Está ótimo, não está? É o que Pedro está dizendo ao Senhor Jesus. Ele está colocando limites para aquilo que o perdão deve ter na nossa vida. Queridos, é interessante porque isso que o apóstolo Pedro está colocando aqui nesse texto para cada um de nós, a gente deve ter a seguinte observação: a atitude de Pedro nos revela que até mesmo os discípulos do Senhor Jesus, que estão acostumados em ouvir sobre o perdão, que estão acostumados a cantar a respeito do perdão, a estudar nas classes de escola bíblica a respeito do perdão, e que conhece a matéria do perdão, até eles têm dificuldade. Aqueles que dominicalmente, na liturgia do culto, há um momento de súplica pedindo perdão a Deus, até esses têm dificuldade com o tema perdão, tem dúvidas com o tema perdão, como por exemplo, eu perdoei essa pessoa, mas eu tenho mesmo que conviver com essa pessoa? Não é melhor perdoar essa pessoa lá e eu aqui no cantinho? Estamos na mesma igreja, mas andar junto aí também já é demais. Tem algumas pessoas que têm dúvidas em relação a isso. Eu não vou responder hoje, durante a série de sermões a gente vai estar respondendo isso para você. Outras dúvidas que as pessoas têm é: eu sei que eu tenho que perdoar, o problema é que eu não consigo esquecer a atitude que aquela pessoa tomou,
a palavra que aquela pessoa disse, como aquela pessoa me trapaceou, a atitude vergonhosa que expôs a minha vida através daquela pessoa. Eu, quando olho para essa situação e me lembro dessa situação, eu tenho um ódio, eu tenho um asco daquela pessoa. Eu sei que eu tenho que perdoar. Eu canto a respeito disso, eu estudo a respeito disso, mas eu não consigo. O que eu devo fazer? Outras pessoas têm a dúvida da seguinte forma: eu perdoei sem que a pessoa soubesse. A pessoa fez algo contra mim, eu fiquei com tanta raiva que eu perdoei. A pessoa nem sabe que eu perdoei. Eu ainda devo ir até essa pessoa, confrontar em amor essa pessoa, uma vez que eu perdoei? Eu não já perdoei? Perdoei, acabou. Eu tenho que ir ainda até essa pessoa? É outra dúvida que as pessoas têm. Quer ver outra que a gente poderia citar? Só devo perdoar os que se arrependem? Só devo perdoar as pessoas que se arrependem? A pessoa fez algo contra mim, tomou uma atitude contra mim, e aí essa pessoa ainda não se arrependeu, ainda assim eu devo perdoar, liberar perdão sobre essa pessoa? É outra dúvida que as pessoas têm. Ou até mesmo, algumas pessoas dizem, olha, a mágoa me impede de perdoar. Eu sei, eu entendo, mas eu não consigo, é uma mágoa antiga que eu tenho dentro da minha alma. E eu não sei qual é a dúvida que você tem a respeito desse tema. De uma coisa é certa, Pedro tinha uma dúvida. Qual a sua dúvida em relação ao perdão? Eu não sei qual é. O problema não é você ter dúvida. O problema é você continuar com essa dúvida e tendo uma vida completamente errada em relação à vontade de Deus, em relação a esse tema. Então eu e você, em algum momento da nossa caminhada da fé cristã, sim, nós teremos dúvidas em relação a esse assunto. O problema é quando nós estamos adotando o mesmo padrão de Pedro, limitando o perdão por conta de uma dúvida ou algo qualquer. Pare para pensar comigo. Imagine que você coloque em prática o que Pedro está dizendo aqui. Que você adote esse padrão de perdão humano de Pedro. Imagine aí, e eu quero fazer a seguinte pergunta: quantas vezes, vocês que são casados, quantas vezes seu marido e a sua esposa lhe feriu, lhe magoou nesse tempo de casado? 7 vezes? 8 vezes? 9 vezes? Tem alguns que talvez digam, pastor, só num dia ela vai-se embora os 7, de uma vez só, não é? Não precisa nem ser a vida toda, é um único dia 7 vezes, quase tem um troço, né? Você que é pai, mãe, filhos, quantas vezes os seus filhos, suas filhas lhe feriram, ou quantas vezes os seus pais lhe feriram? Já parou para pensar nisso? Será que foi 7 mesmo? Ou quem sabe até mesmo aqui na igreja, nos ministérios, ou no ministério que você atua, ou independente de se você atua ou não em algum ministério, na igreja, quantas vezes algo aconteceu aqui nesta igreja, e que veio a lhe ferir? Seja de nós como liderança, seja de algum irmão, alguma irmã do ministério que você trabalha, atua aqui na igreja, ou enfim, quantas vezes você já foi ferido dentro da sua própria igreja? Quantas vezes você já foi ferido e magoado pelas suas próprias amizades? Quantas vezes? Imagine que você coloque esse padrão de Pedro a ferro e fogo. Seu casamento acaba. Imagine que você coloque esse padrão de Pedro na prática. Você vai viver isolado. Imagine que você coloque esse padrão de Pedro para o perdão aqui na igreja. Essa igreja vai viver dividida. Na sua família vai se deteriorar. Então percebe que esse padrão de Pedro, que é um padrão humano, ele gera orgulho em nós, porque ele parte do princípio que contra mim alguém pode pecar 7 vezes, mas eu nunca farei isso contra ninguém. Eu nunca vou magoar alguém dessa forma, desse jeito. Orgulho. É isso que essa visão humana de Pedro a respeito do perdão
produz na nossa vida. Essa visão produz mágoa, produz rancor, produz desejo de vingança, produz o desejo de retribuir o mal com o mal, produz cinismo, porque você diz que perdoou, mas depois, quando aquela pessoa sai da sua frente, você deseja a morte daquela pessoa, a destruição daquela pessoa. Esse tipo de visão de Pedro vai nos levar a viver isolados, a ter uma família, um casamento, uma igreja, amizades destruídas. É esse tipo de visão que o apóstolo Pedro tem em relação ao perdão. Mas a pergunta que nós devemos nos fazer é: como tratar essas dúvidas a respeito do perdão? Como é que Pedro tratou o seu coração em relação a essa situação? Volte os seus olhos para o verso de número 21. Veja duas atitudes que Pedro tomou. Então, Pedro, a primeira, aproximando-se. A segunda, lhe perguntou. Jesus havia feito um discurso para as multidões. Pedro estava lá, só escutando. Acaba aquele discurso, ele vai até o Senhor Jesus, o puxa no canto e faz essa pergunta. Ele se aproxima e ele fala. Como é que nós devemos, de uma vez por todas, tratar o nosso coração, tirar de nós essa visão equivocada, segundo esse texto? Tomando a mesma atitude de Pedro. A primeira, se aproximando da pessoa do Senhor Jesus. A segunda, orando. É quando nós recorremos às Sagradas Escrituras que nós iremos descobrir o que é que Deus fala a respeito do perdão. Tanto é que ele vai dizer no verso 22. Nós não temos mais ao nosso lado a pessoa do Senhor Jesus, onde podemos pegá-lo, trazê-lo aqui e fazer a mesma pergunta que o apóstolo Pedro fez. Nós não temos, mas nós temos a Bíblia Sagrada, que é onde está registrada tudo aquilo que o Senhor Jesus, ou registrado, tudo aquilo que o Senhor Jesus falou para nós. É nela, nas Sagradas Escrituras, que nós começamos a entender o que é o perdão, que não é esse padrão que eu tenho, corrompido, humano, falho, limitado, orgulhoso. O que a Bíblia fala a respeito disso? É ali onde você vai ouvir Jesus falar. Mas ainda que você tenha dificuldades, é aí onde você ora. Não é isso que Pedro faz? Ele pergunta, Senhor, e ali ele faz a pergunta. Nós nos aproximamos da pessoa do Senhor Jesus através dessas duas atitudes, através da sua palavra, querendo saber dela aquilo que ela fala em relação a esse tema, mas também orando ao Senhor. Senhor, limpa meu coração. Senhor, eu sei que eu devo perdoar. Eu sei que eu devo amar. O grande problema é que eu tento e não consigo. Eu tenho traumas emocionais, eu tenho feridas dentro de mim. Eu sofri um abuso. Eu sofri determinadas palavras que me feriram até hoje, que me marcam até hoje. Determinadas atitudes. Abra o coração. Ou não é isso que o apóstolo Pedro está fazendo? Ele está abrindo o coração dele para o Senhor Jesus, fazendo uma pergunta, mostrando a sua dúvida. Esse é o caminho, se de uma vez por todas você quer se libertar desse padrão limitado, que muitos de nós, apesar de cristãos, temos em nossa mente. Esse padrão humano, esse padrão limitado, ele só vai ser quebrado, ele só vai ser abandonado, quando essas duas atitudes que Pedro tomou, seja tomada por mim e por você. Ir até o Senhor Jesus, buscando na sua palavra e se colocando diante dele, abrindo o nosso coração, confessando a ele as nossas dúvidas, as nossas dores, os nossos dilemas em relação a esse tema. A partir daí, o Senhor Jesus, ele mostra para nós, não mais o padrão humano, limitado e falho de Pedro, mas o padrão divino a respeito do perdão. Acompanhe comigo, verso 22, a palavra do Senhor nos diz o seguinte: respondeu-lhe Jesus, não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Não te digo que até 7, Jesus já está descartando essa visão equivocada que Pedro tem, de que o perdão é limitado, de que o perdão é até 3, 4, 5, 8, 10, sei lá quantas vezes você tenha na sua mente, eu na minha e Pedro na dele. Não é até 7, Pedro. É um padrão limitado demais que você tem.
É uma visão míope demais que você tem em relação ao perdão. Não, pelo contrário, jogue isso para fora de você. Não é segundo a sua visão, o seu padrão, a sua forma de pensar, Pedro. Mas Pedro, o padrão é aquele que eu quero para a vida dos meus discípulos, dos meus filhos e das minhas filhas. Pedro, é até 70 vezes 7. Aí você faz as contas. 70 vezes 7, você percebe 490, né? Bem, mas você precisa entender que o que Jesus está falando aqui é uma hipérbole. Ele está usando 70 vezes 7 como uma ilustração. É como se ele estivesse olhando para Pedro e dizendo o seguinte: Pedro, olha quantas vezes, Pedro, eu tive que te perdoar. Pedro, quantas vezes Deus o Pai teve que liberar perdão sobre a tua vida? Quantas vezes Deus me perdoa e te perdoa durante toda a nossa vida? É isso que ele está querendo que Pedro entenda. Mas afinal de contas, de onde o Senhor Jesus está tirando essa equação? 70 vezes 7. Será que ele está criando isso agora? Abra comigo, Gênesis capítulo 4. Veja a primeira vez que essa equação aparece na Bíblia e veja quem foi que disse essa palavra. Gênesis, capítulo de número 4, verso 23 e verso de número 24. Gênesis, capítulo 4, verso 23 e verso 24. Antes de eu ler esse texto, aqui ele está falando da descendência de Caim. Caim era do maligno, como você sabe, ele matou seu irmão Abel, e a descendência dele tem um homem chamado Lameque. E veja a atitude que esse homem tomou. Verso 23 e 24 diz assim: E disse Lameque às suas esposas, Ada e Zilá: Ouve-me, vós, mulheres de Lameque, escutai o que passo a dizer-vos. Matei um homem, porque ele me feriu, e um rapaz, porque me pisou. 7 vezes se tomará vingança de Caim. De Lameque, porém, 70 vezes 7. Volte comigo, por favor, lá para o texto de Mateus capítulo 18. O que o Senhor Jesus, ao citar essa equação, está lembrando a Pedro algo que certamente não apenas Pedro, mas todo judeu sabia. As palavras de Lameque. Você sabe a história de Caim e Abel. Caim mata o seu irmão, e naquele momento que o Senhor Jesus, que Deus o Pai vem para, digamos assim, julgar Caim, Caim tem medo do julgamento, ele diz: olha, então quem me encontrar vai me matar, uma vez que eu fiz isso com meu irmão. E naquele momento o Senhor diz a ele: olha, se isso acontecer 7 vezes, essa pessoa vai ser punida. Agora, Lameque, um dos seus descendentes, faz a seguinte pronúncia: se com Caim, o nosso pai, é 7 vezes, quem fizer isso contra mim, vai ser 70 vezes 7, vai ser pior ainda. A malignidade no coração desse homem era tanta, que ele se orgulhava da violência, ele se orgulhava da falta de perdão, porque um homem pisou o pé dele, ele se orgulhava de não agir com misericórdia, com graça sobre a vida das pessoas. Agora o Senhor Jesus pega essa ideia e diz a Pedro: Pedro, você se lembra o que Lameque disse? Esse modo de vida vingativo, esse modo de vida de retribuir o mal com o mal, esse modo de vida que não tem misericórdia, que não tem graça, que não tem amor, que não tem perdão. Pedro, você se lembra que esse modo de vida é natural dos filhos de Caim, dos filhos do maligno? Você sabe disso, Pedro. Mas Pedro, entende uma coisa: onde abundou o pecado, superabundou a graça, Pedro. Por isso que você deve entender que apesar da perversão do nosso coração, assim como Lameque, de sempre querer vingança, de ter uma vida vingativa, agora, uma vez que você se tornou meu discípulo e passou a me seguir, esse espírito de Lameque deve nos abandonar. Agora 70 vezes 7 é para perdoar, não para se vingar. 70 vezes 7 é para amar e não para matar. 70 vezes 7 é para liberar graça e misericórdia, e não vingança sobre a vida das pessoas. É isso que eu quero que você entenda, Pedro. Exatamente aí que a ficha cai. E o apóstolo Pedro começa a entender essa realidade,
de como deve ser o perdão que nós devemos exercer sobre a vida das pessoas. Ou seja, Jesus está nos ensinando a abandonar os padrões de Lameque, a abandonar o espírito desse mundo, das pessoas desse mundo, da mentalidade desse mundo, do olho por olho, do dente por dente, de que se pisar no meu calo você vai ver. Jesus diz: não, esse não é o padrão que você deve seguir. Eu estou te convocando, Pedro, para a partir de hoje imitar o padrão de Deus. E é por isso que a gente deve parar e fazer a seguinte pergunta, isso é muito importante: se o padrão é Deus, não é o padrão humano, de 7 vezes, limitado, orgulhoso, como é que Deus perdoou você? Como é que Deus perdoou a mim? Você já parou para pensar nisso? A gente vai ver isso inclusive nos próximos sermões, agora não. Mas como foi que Deus perdoou você? Será que Ele colocou limites para perdoar você? Se tivesse limite, nem aqui eu e você estava hoje. É um perdão ilimitado. Sendo que não é um perdão abobalhado, que a gente vive como a gente quer, não se arrepende, e Deus continua como se nada tivesse acontecido. Não, porque nos versos anteriores, verso 15 ao 20, a gente acabou de citar aqui na introdução, ele está dizendo: se teu irmão pecar contra ti, vai até ele, vai haver um confronto em amor, você vai trazê-lo à verdade, ou seja, você vai falar com ele, vai citar a verdade, vai dizer onde ele errou, mas você está oferecendo perdão, não é demérito nenhum ao teu irmão, é o oferecimento do reconhecimento do erro e da aceitação do perdão. Ou não foi assim que Deus perdoou você e a mim? Ele nos perdoou a partir do momento que houve arrependimento em nosso coração. Por isso que o orgulhoso, o Senhor abomina, mas o humilde Ele abraça. O humilde é aquele que se reconhece como pecador diante do Senhor. Como foi o perdão de Deus? Foi um perdão longânimo, ilimitado. Foi um perdão que não esperou uma resposta minha e sua. Ele morreu por nós numa cruz, quando nós éramos ainda pecadores. Ele morreu por inimigos, não por amigos. Depois, com a ação do Evangelho em nosso coração, aí sim houve arrependimento e o abraço do perdão que nos foi oferecido. Queridos, é impossível falar a respeito de perdão se nós não olharmos para o perdão que emana da cruz sobre a nossa vida. Se você quiser entender o padrão do perdão, não vá aos filósofos, não vá aos sociólogos, não vá à literatura, não vá aos filmes de Hollywood, não vá aos gurus da religião, vá à palavra de Deus, conheça Jesus, leia sobre o perdão que foi oferecido por Ele a nós naquela cruz do Calvário. Não foi 7 vezes, é um perdão, como ele põe para nós nesse texto, ilimitado. É um estilo de vida, é um modo de vida, não é um momento, não é um agora, não é perdoa hoje, mas não faça de novo. Não, pelo contrário. Esse perdão que um dia nos alcançou, deve ser repassado para o nosso irmão. Essa graça que um dia nos alcançou, essa misericórdia que um dia veio sobre nós, deve ser repassado aos nossos irmãos, amigos, amigas, familiares, seja lá quem for. Porque você não tem os padrões de Lameque. Você tem um padrão de Cristo na sua vida. Você é filho e é filha dele. Você é cidadão do reino de Deus. A palavra de Deus habita em você, o Espírito dele habita em você. Você não tem desculpa para dizer é só até 7. Não, pelo contrário. Tanto é que posteriormente, a gente não vai ver essa parábola hoje, posteriormente ele vai falar de um credor incompassivo, que foi perdoado, mas não conseguiu perdoar aquele que lhe devia bem menos do que o valor que ele devia ao rei. A gente vai ver isso nos próximos sermões. Mas, de forma introdutória, e aqui eu quero encerrar, até porque a gente vai participar da Santa Ceia do Senhor, e a ceia fala também de perdão. O que o Senhor Jesus quer nessa noite nos ensinar, é que existem 2 padrões, quando se fala a respeito do perdão.
O padrão mundano, limitado, orgulhoso, e o padrão divino. Qual desses dois padrões você e eu tem abraçado? Qual desses dois padrões nós temos adotado em nossa vida? Se você adotar o padrão de Pedro, o padrão humano de Pedro, você vai viver isolado, você não vai ter amizades, você não vai ter condições de viver em sociedade, você não vai ter uma família saudável, uma igreja saudável, um casamento saudável, porque é um padrão limitado. Mas se você abraçar os padrões prescritos pela palavra de Deus, nesse texto que nós acabamos de ler, de um perdão ilimitado, você vai ter a alegria de viver a vida com outros olhos, com os olhos do Senhor, de não ter uma vida cheia de mágoa, cheia de rancor, com doenças emocionais, físicas, espirituais, psicológicas. Não, você vai ter uma vida livre de tudo isso, se nessa noite você abraçar o padrão divino, proveniente da cruz do Calvário, e que será ministrado para nós nessa noite, através da mesa do Senhor, que fala sobre comunhão, arrependimento, perdão e restauração da comunhão. Esse padrão será e deve ser abraçado por cada um de nós nessa noite, para a honra, glória e louvor do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Eu quero orar com você nesse instante, colocando a nossa vida diante do Senhor e preparando o nosso coração para esse momento tão importante de Santa Ceia do Senhor. Senhor, nosso Deus e Pai, te agradeço pela Tua palavra. Apenas 2 versículos, mas tantos ensinos tem para a nossa vida. Obrigado, Senhor. Te pedimos que se há alguém aqui nessa noite que tem adotado os padrões humanos de perdão, e foi nessa noite confrontado pela Tua palavra, com um perdão ilimitado, que tem como base a graça e a misericórdia, que no nome de Jesus, o Espírito Santo do Senhor esteja derrubando toda barreira, que o Espírito Santo do Senhor esteja curando toda ferida, que o Espírito Santo do Senhor esteja tirando do nosso coração toda mágoa, todo rancor, todo sentimento, Senhor, de rivalidade, de retribuir o mal com o mal, de cinismo, de perseguição e de vingança. Ó Deus, faz com que esse padrão caia por terra em nome de Jesus, e que o padrão do reino de Deus, que fala a respeito do perdão, ministre ao nosso coração nessa noite, quebrando todo muro, toda barreira de separação entre nós e o nosso próximo. Em nome de Jesus, cura toda doença emocional, cura toda doença psicológica, espiritual, proveniente da falta de perdão, Senhor. E em nome de Jesus, que a palavra do Senhor promova dentro de nós um sentimento de compaixão, um sentimento de graça, para que possamos olhar o nosso próximo como o Senhor olha, para que possamos perdoar como o Senhor perdoa, para que possamos amar como o Senhor ama, para que possamos viver como o Senhor quer que vivamos, e que o Teu nome seja glorificado na vida da Tua igreja. Te agradecemos por tudo, Senhor, e oramos em nome de Jesus. Amém. Amém.